Fala aí, sou o Emanuel Responde aí. Vamos fazer um exercício sobre caso escalar? Então, cara, o exercício que a gente vai fazer aqui agora é justamente encontrar a área que está em cima desse paraboloide hiperbólico aí em laranja, que a gente vai ver mais ou menos com mais detalhe, para a gente entender bem essa superfície. E essa superfície também ela está delimitada entre esses dois cilindros aí, beleza? Bem, para começo de conversa, quando a gente estiver falando área em cima de uma curva, o que na verdade a gente está querendo é o seguinte, é a integral de superfície de 1ds sobre essa superfície que a gente quer calcular a área, correto? Então, calcular a área desse paraboloide hiperbólico aí, na verdade, é resolver essa integral de superfície. Bora comigo então? Então, a gente vai começar justamente entendendo melhor quem é essa nossa superfície S. O nosso enunciado falou que ela está em cima desse paraboloide hiperbólico. Se a gente for desenhar esse paraboloide hiperbólico aí num plano x, y, z, a gente vai encontrar algo mais ou menos parecido com isso aqui, ó, que carinhosamente a gente chama de sela. Por que sela? Porque ela se parece muito com uma sela de cavalo, tá vendo? Bem, mas esse paraboloide ele é infinito. Então o que está delimitando ele para a gente? É justamente aqueles cilindros. O cilindro x² mais y² igual a 1, que é um cilindro de raio 1 e centrado no eixo Z, e o outro cilindro vermelhinho, que é um cilindro também, né, centrado em eixo Z, só que de raio raiz de 2. Se a gente for desenhar essa configuração aí em um espaço tridimensional, né, a gente vai encontrar essa característica aqui, ó, onde o nosso superfíciezinha está justamente limitada por esses dois cilindrozinhos aqui, tá vendo? E em cima do nosso paraboloide hiperbólico. Bem, mas agora que a gente conseguiu visualizar quem é a nossa superfície S, a gente já pode passar para o nosso próximo passo, que é justamente parametrizar essa superfície. Cara, observa que o nosso paraboloide ele tem z em função de x e y. Isso nos indica que a gente pode tentar realizar aqui uma parametrização explícita, certo? Onde as nossas variáveis de integração vai ser x e y, e o nosso terceiro item, que era para ser o nosso eixo z, agora vai estar em função das nossas variáveis x e y, correto? Bem, mas como toda parametrização, onde que esses parâmetros estão variando? Cara, esses parâmetros estão variando na superfície do plano xy. Como assim na superfície do plano xy? Se você olhar para a nossa região de integração novamente, só que dessa vez olhar de cima para baixo, você vai olhar algo parecido com isso aqui, ó, com essa circunferênciazinha aí, tá vendo? E observa que o nosso x e o y ele está bem restrito a essas duas circunferênciazinhas, ok? Então, a gente já sabe agora onde que essa parametrização está variando. A gente pode passar, então, para o nosso próximo passo, que é justamente encontrar aquele termo ds daquela integral de superfície. Cara, a gente sabe lá da teoria que ds é encontrado utilizando um módulo do vetor normal dx dy. Mas quem era mesmo esse vetor normal? O vetor normal, a gente pegava a nossa superfície e a parametrização da superfície derivava ela em relação às suas variáveis. E depois a gente realizava esse produto vetorial aqui entre elas, ok? Se a gente fizer junto aqui, ó, aqui está a nossa superfície, ok? E a gente vai realizar a derivada parcial em relação a x. Basta a gente derivar todos esses termos dela aqui em relação a x. Aqui a gente vai encontrar o termo 1. Aqui a gente vai encontrar o termo 0, porque a gente está derivando y em relação a x. E aqui a gente vai encontrar o termo menos 2x. Né? Porque o y² ele desaparece, que é uma constante. Se a gente realizar do mesmo jeito agora, só que para a derivada em relação a y, a gente vai encontrar 0, 1 e 2y. Correto? Basta derivar parcialmente essa parametrização aí. Agora, se a gente jogar esses dois vetores aqui na nossa fórmula do produto vetorial, a gente vai encontrar justamente quem a gente quer, que é o nosso vetor normal. Lembrando que um produto vetorial para a gente aqui significa resolver um determinante, onde a primeira linha desse determinante é justamente os vetores na direção x, y e z. A segunda linha vai ser justamente a minha derivada em relação a x e a terceira linha a derivada em relação a y, concorda? Se a gente realizar esse produto vetorial aqui,
a gente vai encontrar, então... Opa, produto fatorial não, perdão. Se a gente resolver esse determinante aqui, a gente vai encontrar, então, 2x menos 2y e aqui 1, ok? Basta realizar esse determinante aí. Bem, mas a gente não está interessado no vetor normal, e sim na norma dele. E quando se fala em norma de vetor, basta a gente pegar as coordenadas e elevar ao quadrado, correto? Aqui vai entrar o 2x ao quadrado, aqui vai entrar o menos 2y ao quadrado, e aqui vai entrar o 1. Se a gente resolver essas operaçõezinhas aqui de dentro, a gente vai obter o nosso vetor normal, que é essa raiz aí, ok? Bem, agora que a gente está dispostos do vetor normal, a gente pode passar para o nosso próximo passo, que é justamente montar a nossa integral que a gente quer resolver. Cara, a integral que a gente quer resolver é justamente a integral de superfície de 1 ds. Só que ds a gente já sabe quem que é, que a gente acabou de ver no passo anterior, que é a norma do vetor normal dx dy, ok? E quem que é a nossa região de integração? Cara, a nossa região de integração são essas duas circunferênciazinhas aqui. Concorda comigo? Então a gente vai ter que analisar a variação de x e y, que nesse caso aqui, ok? Uma coisa que eu quero que você note aqui é que a gente está trabalhando com duas circunferênciazinhas e também na nossa integral a gente tem uma integral bem particular, que é soma de x quadrado com y quadrado. Essas duas configurações juntas sugerem para a gente uma mudança para coordenada polar nesse caso, certo? E qual que é a nossa mudança para coordenada polar? Só relembrando aqui, a gente vai trocar x por r cosseno θ, y por r seno θ, e o produto pelo jacobiano, que nesse caso é r, ok? Se a gente fizer essa mudança dentro dessa função aqui, né, substituindo x e y aí, conforme a gente já viu na coordenada polar, a gente vai obter a seguinte integral dupla se resolver. É essa daí. Perfeito? Perceba que a única coisa que eu fiz aqui foi substituir x e y, ganhando esse r quadrado cosseno quadrado e esse outro r quadrado seno quadrado aqui. E aqui a gente não pode esquecer, claro que quando a gente faz uma mudança, a gente tem que acrescentar o nosso jacobiano, perfeito? Bem, se a gente substituir esses carinhas aqui agora como jacobiano e colocar em evidência o 4r ao quadrado aqui, deixando seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado em evidência, lembra que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1, a gente vai obter a seguinte integral dupla se resolver. Viu? Onde o nosso dp a gente vai encontrar agora que é justamente as variáveis, a variação dos nossos termos em coordenada polar. Bora lá fazer isso então, na próxima slide. Tá aqui, ó, a nossa integral e onde que r e θ varia. Cara, para você ver isso, a gente vai ver a projeção dele de novo no plano xy, certo? Cara, olha só para você ver, o nosso raiozinho, ele entra na região de integração nessa curvinha verde aqui, que é a curvinha da circunferência de raio 1. Logo, a gente entra no raio 1. E onde que a gente vai sair? A gente vai sair nessa curvinha vermelha aqui, que é a curvinha da circunferência de raio raiz de 2. Logo, a gente vai sair em raiz de 2. Ok? O θ tem que percorrer toda essa região, então ele vai girar de 0 até 2π. Beleza? Bem, se a gente montar essa integral aqui agora, substituindo esses carinhas, a gente chega na nossa integral dupla se resolver. E lembrando que aqui a gente tem raiz quadrada de 4r² mais 1. Cara, resolver essa integral dupla aqui é resolver a primeira integral de dentro. Só que para resolver essa integral de dentro aqui, a gente tem que lembrar de uma propriedade lá de trás, que a gente aprendeu, que é a propriedade da substituição. A gente vai substituir esse 4r² mais 1 aí por 1. Ok? Por u, quer dizer. E quando a gente faz isso, a gente ganha como du o nosso 8r du. Ok? Perceba que a gente tem um r aqui, então se a gente multiplicar um oitavo aqui, a gente pode colocar um 8 na frente do r aqui. E aí a gente ganha 8r dr, que a gente acabou de descobrir que vale du, certo? Se a gente fizer isso, então a gente ganha essa integral dupla se resolver aqui. Beleza? Bem, mas se a gente agora passar para o nosso próximo pedacinho aqui, que é justamente resolver essa integral aqui, lembrando que raiz de u é a mesma coisa que u elevado a meio, a gente ganha essa seguinte integral aqui. Que se a gente resolver agora, lembrando que a gente começa sempre resolvendo a de dentro e depois a de fora, a gente vai ganhar π sobre 6, que multiplica 27, menos 5 raiz de 5, que é o nosso resultado do exercício pedido. Cara, esse vídeo te ajudou? Responde aí pra gente. Valeu!